Olá, saudações. Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medina. Este vídeo é um preâmbulo a uma série de vídeos que eu quero fazer aqui no canal acerca da educação, mais precisamente sobre o homeschooling. E como esse vídeo é um preâmbulo, eu vou fazer aqui algumas considerações acerca dos problemas que nós pais, educadores, vamos enfrentar, sobretudo os desafios que devemos superar. Deu para compreender? Bem, pessoal, antes de adentrar propriamente no vídeo, eu peço que vocês assistam ao vídeo integralmente. Eu penso que vai valer muito a pena, por mais que seja um vídeo introdutório ou um vídeo, digamos, em forma aqui de preâmbulo para os próximos vídeos sobre o homeschooling, a educação domiciliar. Eu penso que vai valer a pena para vocês terem uma dimensão dos desafios que estão aí pela frente, digamos, dos conhecimentos mínimos necessários sobre a educação. Eu não vou falar aqui no sentido técnico, no sentido de material propriamente dito, vou falar nas condições mais gerais, que envolve, digamos, a relação de ensino-aprendizagem. Vou ser bastante incipiente mesmo, vou pincelar algumas coisas ali, outra aqui. Nos próximos vídeos eu tratarei de forma específica e detalhada e até mesmo pormenorizadamente em algumas questões. Deu para compreender? Bem, pessoal, é isso. Vamos ao vídeo, então. A gente sabe que educar, propriamente dito, quando eu falo aqui educação, eu falo no sentido mais eminente do termo, e para aqueles que ainda não estão familiarizados com a educação, conforme eu compreendo, que eu chamo de educação verdadeira, assista aos outros vídeos aqui no canal que tem algum título relacionado à educação e vocês vão compreender. Bem, vamos por partes, vamos voltar lá no início, lá no Gênesis. A gente sabe que no Gênesis, qualquer pessoa tem acesso hoje, pode ler, a gente vê ali que o indivíduo humano, quando eu falo ali, são, na verdade, o primeiro casal humano, ou seja, Adão e Eva, eles tinham um conhecimento superior, eles tinham, digamos, um conhecimento humano praticamente perfeito. Como eu digo perfeito, é na perspectiva humana, ou seja, um conhecimento restrito ao ser humano. É praticamente perfeito. Por exemplo, quando Deus fez Adão, colocou ele para dar nome aos animais. E dar nome às coisas não é tão simples como as pessoas percebem hoje. Por exemplo, hoje as pessoas pensam que dar nome por exemplo, quando você tem um filho, dá o nome da moda, que está na moda o filho. Depois você dá outro tipo, um nome de ator, seja lá qual for, nem se preocupa com o significado, nem com a simbólica propriamente dita. Bem, naquela época não era assim. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, que dar nome, conhecer a substância das coisas, a essência das coisas. Quando Adão dava nome a um animal, ele não dava simplesmente porque ele achava bonito isso e aquilo. Não, ele adentrava intuitivamente, com sua capacidade de conhecimento ali que ele tinha superior naquela época, e adentrava na essência das coisas. No caso específico, na essência dos animais. Deu para compreender? É um conhecimento humanamente perfeito, um conhecimento quase angelical. Deu para compreender? Hoje a gente utiliza o termo substantivo para dar nome às coisas. Por exemplo, quando a gente estuda gramática, logo no início, bastante elementar, o que é que a gente compreende como substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Ou seja,
no sentido genuíno, é você conhecer a substância das coisas, conhecer a essência das coisas, entrar com inteligência no âmago das coisas e encontrar ali um elemento que sem ele aquilo deixa de ser o que ele é. Deu para compreender? Não vou aqui entrar nessa questão metafísica, nessa questão até teológica, por dois motivos. Primeiro, eu não sou teólogo, e segundo, eu não tenho tanto conhecimento para adentrar no plano metafísico assim de forma mais aprofundada. Mas eu creio que vocês compreenderam aqui de início. Bem, e esse conhecimento que Adão e Eva tinham lá no início foi perdido após o pecado. Deu para compreender? Após o pecado original ali, a desobediência que o homem teve em relação a Deus, o descumprimento da ordem, pôs tudo a perder nesse sentido. Ou seja, a graça santificante, os dons preternaturais, que eu também não vou aqui entrar em detalhes, vocês investiguem aí o significado dessas coisas e outras relacionadas, digamos, à perca que tivemos com o pecado original, em termos de conhecimento, em termos do espírito. Deu para compreender? Ou seja, nós perdemos algo muito valioso. Só para vocês terem uma ideia de quanto valioso nós perdemos com a queda, digamos, de Adão e Eva, a gente vê ali no Gênesis que Deus caminhava ali com Adão e Eva. Deu para compreender? Adão e Eva escutavam os passos de Deus. Eu não vou aqui entrar em detalhes específicos sobre isso, só quero deixar bem claro em relação ao conhecimento. Nosso conhecimento era quase angelical. Por exemplo, só para finalizar isso, a gente vê ali também no Gênesis, quando os anjos se aproximam ali de Abraão e fala que Abraão vai ser pai, e no outro ano, quando eles retornarem, no caso, a esposa de Abraão, Sara, vai ter um filho, e ela não acredita, e os anjos vão e advertem, pergunta por que ela riu, ela diz, não, eu não ri. E os anjos vai e falam novamente. Só, você riu por dentro. Ou seja, o conhecimento dos anjos é intuitivo, ele capta, ele entra, digamos, na essência das coisas, de forma totalmente diferente da gente. Depois da queda, o nosso conhecimento ficou bastante incipiente, como afirma o professor Carlos Nogueira. A gente se esforça bastante, é um conhecimento agora rasteiro. A gente tem que, digamos assim, palmilhar ali, rastejar empiricamente, depois intelectualmente, ascender até as escalas superiores da metafísica, da teologia natural e da teologia revelada. Antes não, Deus caminhava direto com a gente. Deu para compreender? Bem, dito isso, avancemos mais um pouco. Vamos entrar agora propriamente na educação dos nossos filhos. A gente compreendeu o quanto a gente perdeu em termos de conhecimento. Antes, nosso conhecimento, digamos assim, era um conhecimento superior, de cima para baixo. Agora é um conhecimento inferior, a gente tem que rastejar de baixo para cima. Contudo, nem tudo está perdido. Deus sempre nos mostra uma forma, através da sua graça, de superarmos. Ele nunca nos abandonou. Por exemplo, as crianças. Bom, já que meu filho está aqui, meu filho Átila, vou aproveitar para falar um pouco sobre as crianças, que são, digamos assim, o objeto principal da educação na relação ensino-aprendizagem. E nosso Senhor Jesus Cristo fala algo bastante importante, que é o seguinte: é das crianças o reino de Deus. Bem, e a gente analisando de forma até simples, a gente percebe que por trás dessa afirmação há algo muito significativo e profundo. Por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo faz essa afirmação, ele não quer dizer que, aliás, a gente pode inferir daí
que o reino de Deus não é algo que se galgue com experiência, que tenha que ter um conhecimento muito profundo em relação, digamos, à experiência com o mundo. Pois uma criança não tem quase nenhuma experiência, digamos, com o mundo, no sentido epistemológico, no sentido, digamos, até prático da vida. Não. É simples. Uma criança, ela é inteira. É isso que difere praticamente nós das crianças. Nós, muitas das vezes, agimos com falsidades, dizemos coisas que, na verdade, é o contrário do que a gente está pensando. Nós somos irônicos, mentimos, e com as crianças não é assim. Por exemplo, uma criança, ela é totalmente inteira ali na sua atividade, no que ela faz. Por exemplo, quando uma criança sorri, ela sorri integralmente, ela sorri de forma inteira, sincera. Da mesma forma como quando ela chora, ou quando uma criança pergunta algo, ela pergunta porque quer conhecer, quer saber, ela tem dúvida. Deu para compreender? Não é muitas das vezes como muitas pessoas fazem. Perguntam, mas não para saber, mas para desafiar, para criar uma pegadinha, digamos assim. Deu para compreender? Assim são as crianças, e é isso que a gente tem que aprender delas. Ou seja, voltarmos a, digamos assim, essa pureza, essa inocência espiritual, de ser inteira. Quando uma criança, por exemplo, ela está em alguma atividade, ela está ali por inteira. A gente não. Muitas das vezes estamos ali totalmente fragmentados. Quando estamos em uma atividade, nós muitas das vezes está ali só o corpo, mas a alma praticamente está em outro lugar, em outra dimensão do espaço, algo assim parecido. Estou sendo um pouco hiperbólico, mas eu creio que vocês estejam compreendendo. Bem, sobre as crianças, de imediato, é apenas isso. Como esse vídeo é um preâmbulo, depois falarei mais acerca das crianças de forma mais aprofundada. Bem, pessoal, falei um pouco de forma bem simples, bem sintética mesmo, sobre o que a gente perdeu com a queda de Adão e Eva, ou seja, a herança que recebemos deles em termos de conhecimento, ou seja, estamos bastante deficientes. Falei um pouco sobre a criança, no sentido também do conhecimento, tomando como base uma passagem bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar agora um pouco sobre os pais. Bem, o que eu percebo de um modo geral é o seguinte: nós pais sabemos o que queremos, mas não sabemos como fazer. Eu falo aqui realmente dos pais com o mínimo de consciência, com o mínimo de sanidade mental, que é o seguinte: nenhum dos pais quer o mal para os filhos. Nenhum pai quer que falte algo para os filhos. Porém, isso não basta. Você tem que saber o que fazer e como fazer. Não é simplesmente saber que o filho precisa de uma boa educação. É necessário saber o que é educação. É necessário também saber se você que é pai tem, digamos, os conhecimentos necessários para educar seu filho, seja o conhecimento intelectual, espiritual, ou, digamos, o conhecimento técnico propriamente dito. Deu para compreender? Pois senão vai ficar parecendo alguém que não sabe dirigir. Tem uma Ferrari na mão, mas não sabe dirigir. Deu para compreender? E nesse sentido é preferível ter uma bicicleta a ter uma Ferrari, se você não sabe dirigir, mas sabe andar de bicicleta. Deu para compreender? E eu estou falando de forma bem rasteira, bem simplória, pois o que temos na mão, o que Deus nos deu, supera em muito milhões de Ferraris, que são os nossos filhos, que são, digamos, o maior presente que Deus nos dá, que são os nossos filhos. Então, o desafio maior que eu vejo para os pais, de um modo geral, em relação à educação, não está nos filhos, digamos, na incipiência ainda cognitiva e intelectual dos filhos. Não, mas é nos pais. O maior desafio são os pais. Muitos pais estão completamente despreparados
em relação à educação dos filhos. Entregam ao Estado, e o Estado hoje é deficiente para ensinar os filhos. Na verdade, sempre foi. O Estado nunca foi um bom educador, mas hoje está de péssima qualidade mesmo. Nunca houve na história da humanidade, propriamente dito, uma deficiência tão grande em relação à educação. Eu digo isso com propriedade, sobretudo quando a gente assiste aos vídeos do CDB. A deficiência, o quanto é grande na educação dos nossos filhos. Deu para compreender? As crianças, de um modo geral, não sabem ler. Se lê algum texto, não sabem interpretar. E se mete a interpretar, interpreta totalmente erroneamente. Ou seja, está um caos. Então, diante disso tudo, resta a nossos pais buscarmos conhecimento, buscar, digamos, sabedoria para suprir essa necessidade intelectual que está hoje, educacional de um modo geral. Lembre-se do seguinte: quando eu falo educacional, é no sentido mais eminente do termo. Deu para compreender? Então o desafio maior é esse: são os pais se prepararem, propriamente dito, para educar seus filhos. Eu sei que os pais estão preocupados, muitos deles, e realmente é motivo de preocupação o momento atual educacional que estamos vivendo, mas temos Deus ao nosso lado. E como diz a carta de Santiago, se você tem dificuldade em relação ao conhecimento e sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Você que é pai e tem dificuldade em aprender alguma coisa, peça conhecimento e sabedoria a Deus, que Deus dá com certeza. Crie um ambiente de harmonia no seu lar, um ambiente, digamos, propício para o aprendizado, uma relativa ali, digamos, tranquilidade. Rezem com seus filhos, criem ali um ambiente harmonioso com suas esposas, evitem conflitos na frente dos filhos de vocês, e por aí vai, para criar um momento harmonioso. Pois os nossos filhos, eles estão preparados para aprender. Os nossos filhos estão preparados para adquirir conhecimento. Por exemplo, o meu filho Átila, mais velho, de forma bem simples, ele já aprendeu rezar o Pai Nosso, Ave Maria, embora aqui na frente dos outros, até mesmo da câmera, ele já compreende que já está na frente de outras pessoas. Ele fica um pouco vergonhoso, mas já desenvolve. Ele sabe o credo quase tudo, a oração do anjo da guarda, ele sabe. E as crianças, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm um dom natural, algo natural delas com Deus. Não precisa muito esforço, basta você falar sobre Jesus, o Evangelho, de forma bem introdutória. Elas absorvem naturalmente aquilo, elas acreditam em Deus de forma natural, sem muito esforço. Deu para compreender? Por exemplo, meus filhos ainda eles não são batizados. Eu estava falando sobre minha esposa, aliás, falando com minha esposa sobre o batismo, sobre padrinhos. Aí a Átila perguntou o que é padrinho, a gente explicou o que é padrinho e madrinha. Ele já até falou de forma espontânea que quer que Jesus seja o padrinho dele. Deu para compreender? Bem, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: as crianças, elas estão aptas, elas têm, digamos, de forma imanente, as condições necessárias para adquirir o conhecimento. Leiam os evangelhos e vocês vão compreender, sobretudo as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo com as crianças. Deu para compreender, pessoal? Ficou bem claro? Resumindo, o maior desafio em relação ao homeschooling, ou seja, a educação, no processo de ensino-aprendizagem, somos nós pais. Nós temos que nos autoeducarmos, temos que nos educarmos antes para educar depois os nossos filhos. É um processo agora que temos que fazer de forma dobrada para superar as necessidades. Pois, como eu falei anteriormente, a gente não tem mais aquele conhecimento intuitivo, aquela facilidade de adentrar na essência das coisas. Não. Nós temos agora que se esforçar de forma dobrada, triplicada ou mais. Mas, graças a Deus, já existe aqui no Brasil institutos, sobretudo católicos,
que estão desenvolvendo excelentes trabalhos, excelentes aulas, já temos aí disponíveis no YouTube. Temos o Centro Dom Bosco, temos o site também do Padre Paulo Ricardo, temos a Universidade Online São Jerônimos e outras aqui que eu não vou citar porque eu não me recordo aqui de memória, e também eu não vou citar daquilo também que eu não conheço. Esses sites que eu citei eu conheço porque eu já participei e participo deles. Compreenderam, pessoal? O desafio deu para ficar bem claro na mente de vocês que são pais e que são educadores e que se preocupam com a verdadeira educação, do verdadeiro desafio que nós temos pela frente. Eu, na próxima semana, vou colocar vídeos em relação a isso para ajudar os pais, para, digamos, contribuir de alguma forma, nem que seja o mais simples possível, o mais elementar possível, mas eu quero contribuir, pois sei que é árduo o trabalho dos pais. Hoje os pais têm que trabalhar dobrado, não apenas para manter a família, mas para manter a segurança. Hoje a preocupação maior dos pais que eu vejo é com a saúde psíquica, espiritual dos seus filhos, do que propriamente com a alimentação. E eu vou tentar ajudar de alguma forma. Eu vejo também que muitos sites aí que disponibilizam material são materiais excelentes mesmo, contudo tem um preço um pouco salgado. Eu digo salgado em relação à minha realidade, eu não tenho condições de comprar os materiais, de assinar os cursos online, pois é um preço um pouco alto, é complicado. Eu não estou aqui fazendo julgamento dos preços do pessoal que coloca esses serviços ou esses materiais. Não, cada um sabe como que funcionam as coisas. Estou dizendo que para mim fica um pouco alto o preço, e eu procuro suprir isso com alguns livros, com a própria Bíblia, com alguns materiais que eu adquiri ao longo, digamos, dos últimos anos. Deu para compreender? Vou tentar ajudar vocês pais no que eu puder. Deu para compreender? Bem, pessoal, é isso. Como eu falei, o maior desafio hoje são os pais, preparar os pais para educar os filhos, pois, como eu falei, mesmo após a queda de Adão e Eva, os nossos filhos, eles carregam uma lembrança ainda, digamos assim, daquele período de pureza antes da queda. Ou seja, elas estão mais aptas ao conhecimento, estão mais aptas a adquirir, digamos, os conhecimentos ali mais elementares teológicos. Como eu digo isso, teológico, não no sentido totalmente racional, mas no sentido de acreditar em Deus. Elas têm mais facilidade que a gente. Basta explicarmos para elas e elas vão aprender. Deu para compreender? Ficou bem claro? Quer rezar? Quer rezar o quê? Agora quer rezar. Pai nosso que está no céu. Quer rezar Pai Nosso? Vamos rezar então, diga. Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso vosso reino, seja o vosso vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. O cantinho cada dia Deus, que deu nossos feitos. Assim como nós, a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos. Amém. Deixa o pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima.